Então, olha só, gente. Essa aqui é uma flor, tá? De uma árvore que popularmente vocês conhecem como pata de vaca, tá? É pata de vaca, porque se vocês observarem, né, a folha dela tem esse formato, como se fosse uma pata de vaca, tá? O que que nós vamos estudar hoje aqui nessa flor? Então, nós vamos estudar as principais estruturas reprodutivas, visto que a flor, a principal função dela é a reprodução das plantas, tá? Então, a gente vai começar por essa região aqui de baixo, tá? Então, esse verdinho aqui, como vocês podem observar no botão floral aqui, é a região que protege o botão floral. Então, esse verdinho, no caso dessa flor, são todas fundidas, é o que a gente conhece como sépalas, tá? Então, essa parte verde, que é quando a flor, né, tá fechada, quando o botão floral está fechado, protege o botão floral. Essa região aqui, então, da planta, da flor, é chamada de sépalas. Para inserir a flor no caule da planta, né, a gente tem essa região aqui mais compridinha, não sei se vocês, ó, vou indicar aqui com o meu dedo, essa região aqui é chamada de pedúnculo, tá? Então, aqui, essa região que insere a flor no caule da planta é chamada de pedúnculo. Essa parte verdinha aqui, que então quando o botão floral está fechado, né? Quando a flor está fechada, quando ela está na forma de botão floral, essa região verdinha aqui são as sépalas. No caso dessa flor, as sépalas são todas fundidas, tá? Então, formando aqui uma única sépala. Depois que a flor se abre, aí a gente tem essa região colorida aqui, que a gente chama de pétalas. Então, essa parte colorida, normalmente, né, nas flores, ela é colorida, a gente chama de pétalas. Geralmente, as pétalas, elas estão relacionadas à atração das flores a insetos ou animais polinizadores, tá? Então, por isso que geralmente elas são coloridas. As estruturas de reprodução. Então, isso aqui é uma flor que tem as duas estruturas de reprodução, os dois sexos. A gente tem aqui tanto a estrutura feminina quanto a estrutura masculina. Então, se vocês observarem, aqui existe uma diferença. Vou tentar chegar mais perto aqui da câmera para vocês verem. Então, esse aqui que eu tô segurando, que é compridinho, e no final dele aqui, ó, tem uma parte mais grossinha, né? Uma parte achatada. Essa estrutura, que aqui está em número de 5, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui são os estames. Essa estrutura aqui, os estames, é o órgão reprodutivo masculino. Então, é a parte masculina da flor. Esse compridinho a gente chama de filete. E essa parte aqui, no final, é a antera. É na antera onde é produzido o grão de pólen. Então, esses 5 aqui são os estames. E esse central aqui, né, diferenciado, então a gente consegue observar uma diferença, né, entre os estames. Esse aqui no centro é a estrutura reprodutiva feminina da flor. É chamada de carpelo. Então, a gente tem os estames, aqui nessa flor em número de 5, e central aqui aos estames, a gente tem o carpelo.
Então, aqui a pontinha do carpelo, claro que a gente não enxerga, né? Muito pequeno. Mas aqui tem uma estrutura, uma abertura, chamada de estigma, que é por onde o grão de pólen entra. Quando o grão de pólen é depositado aqui, ele entra e ele cresce ao longo do que a gente chama aqui de estilete, ele cresce um tubo polínico e vai chegar aqui dentro, vai ter o ovário da planta com os óvulos. Os óvulos vão ser fecundados e cada óvulo da planta que será fecundado vai virar uma semente. Logo após a fecundação dos óvulos, o ovário que está aqui dentro, ele vai inchar e vai virar o fruto. Então, por isso que a gente fala que as angiospermas, as plantas, né, que têm flor, elas também têm fruto, porque o grão de pólen produzido aqui nos estames vai entrar aqui no carpelo, na parte feminina, e lá no final aqui do carpelo, aqui nessa região, vai estar o ovário da planta com os óvulos. Os óvulos vão ser fecundados e após a fecundação, cada óvulo vira uma semente e o ovário vai virar o fruto. Então, por isso que a flor é quem dá origem ao fruto.